Professor, vem cá. O que é esse negócio aí de concurso formal, concurso material, concurso formal próprio, concurso formal impróprio e crime continuado? Professor, não entendo nada disso. O certo não seria somente somar essas penas? Bom, meu querido, bom, minha querida, se você tem dificuldade ou se você não sabe nada sobre concurso de crimes, essa é a aula ideal para você, tá? Então pega aí o seu caderninho, pega aí o seu material que eu vejo você depois da vinheta. Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula. Eu acho que é a quarta aula já, né, de Direito Penal aqui do nosso mini curso, e o tema da aula de hoje é concurso de crimes. Sim, concurso de crimes, matéria muito importante que cai com frequência no exame de ordem e é muito... não tem nem palavra para definir, tá? É essencial, é fundamental, é relevante, é indispensável que você saiba tudo sobre esse conteúdo, porque cai com frequência. E não são questões difíceis, são questões até fáceis. É que essa matéria aqui aparenta ser um pouquinho mais complicada do que realmente é, mas hoje a minha função vai ser justamente descomplicar esse tema para você. Bora lá então, sem enrolação? Antes, evidentemente, não vou ficar passando aqui o recado todo de novo não, tá? Você já sabe, já conhece bem, tá cansada de ver eu falando aqui, tem um material aqui embaixo para você baixar. Se você quer ser um aluno pró e concorrer ao nosso sorteio de bolsas do Método Prodígio do curso de segunda fase, tem aqui em algum lugar para você clicar e participar do sorteio. Participe das nossas redes sociais, siga as nossas redes sociais e não deixe, novamente, afirmo aqui, de baixar o material. Tem questões de ordem para você responder, sabia? Tem questõezinhas lá e tá muito bacana. Seguinte, pessoal, concurso de crimes, matéria importante, bora lá então. O que nós estudamos quando nós falamos em concurso de crimes? Aqui é muito importante que você saiba diferenciar concurso de crimes com concurso de agentes, tá? O concurso de pessoas. Isso aqui tem que estar muito, mas muito claro na sua cabeça. Essa divisão, essa diferença tem que ser muito clara na sua cabeça, tá? A matéria dessa aula aqui, o conteúdo dessa aula, que é concurso de crimes, ele ocorre quando um só sujeito pratica 2 ou mais crimes. Vou repetir para você, tá? Ocorre quando um só sujeito pratica 2 ou mais crimes. E a lei e o Código Penal, no caso, ele vem e nos diz como que nós devemos aplicar essas penas, se nós devemos somar essas penas, se nós devemos considerar apenas a pena de um só dos crimes e colocar uma causa de aumento. É basicamente isso, um só sujeito cometendo 2 ou mais crimes. Agora, o concurso de pessoas, ou também chamado de concurso de agentes, é outra matéria, é outro conteúdo. E nós, inclusive, estudaremos na próxima aula, que é o conteúdo de concurso de pessoas. Lá, na outra aula, o concurso de pessoas ocorre quando 2 ou mais pessoas concorrem para a prática de um mesmo crime. Aí naquela matéria, o Código Penal vai dizer pra gente quem é o autor, quem é o coautor, quem é o partícipe, se a pena vai ser igual ou não, entre outros aspectos, tá? Mas não é o conteúdo da presente aula. A presente aula é concurso de crimes. Repetindo, uma só pessoa praticando 2 ou mais crimes, 2 ou mais condutas criminosas, tá? E por que é importante estudar isso e por que existe esse instituto? O primeiro alerta que eu faço aqui é para a diferença que existe entre o que a nossa intuição diz e o que o Código Penal diz. Por quê? Olha só, o que a nossa intuição diz pra gente? Bom, se o sujeito praticou um crime e a pena, por exemplo, é de 5 anos, se eventualmente esse sujeito praticar 2 crimes, sendo que um tem a pena de 5 anos e o outro tem a pena de 4 anos, basta que a gente some, por exemplo. Então esse sujeito vai pegar uma pena de 9 anos. Então se o sujeito cometeu 2 ou mais crimes, bastaria então somar essas penas. Isso é o que a nossa intuição diz, mas o Código Penal, senhores, não está nem aí para nossa intuição. É certo que existem sim algumas situações no Código Penal, alguns sistemas que nós iremos realmente somar as penas dos crimes que o sujeito praticou, mas essa é uma situação
isolada, existem ainda outros mecanismos de cálculo de pena. Existem algumas situações onde o sujeito pratica 2 ou mais crimes, mas nós não somamos a pena não. Nós pegamos a pena do crime mais grave ou pegamos a pena de um só dos crimes quando eles forem iguais e nós aumentamos essa pena em uma determinada fração que a própria lei vai dizer pra gente. Então, o que eu quero que você entenda agora, tá? Sem compromisso de maior compreensão acerca de outros pontos. Que a nossa intuição nos diz que sempre as penas deverão ser somadas, mas o Código Penal diz que existem outros sistemas de cálculo de pena quando o sujeito cometer 2 ou mais crimes, tá? Então o Código Penal, ele vem e traz pra gente basicamente 3 sistemas de cálculo de pena e aqui não é dosimetria, tá? Aqui é concurso de crimes. O juiz vai utilizar isso ao final da dosimetria, com certeza. Mas aqui é uma matéria isolada em relação à dosimetria. Então existem basicamente 3 mecanismos, 3 sistemas que o juiz ele pode utilizar, ele deverá utilizar de acordo com a situação, quando um só sujeito praticar 2 ou mais crimes. E quais são esses mecanismos? São esses daqui que estão no seu slide agora, tá? O concurso material de crimes previsto lá no artigo 69 do Código Penal, o concurso formal de crimes previsto lá no artigo 70 do Código Penal e o Instituto do Crime Continuado previsto lá no artigo 71 do Código Penal. Perceba que são 3 institutos previstos na sequência lá no Código Penal para facilitar o teu estudo, tá? Então, basicamente, são 3 sistemas de cálculo de pena, onde a lei vai dizer pra gente se tem que somar, se tem que pegar a pena de um só dos crimes e se tem que incidir alguma causa de aumento, beleza? Nós começamos então pela primeira, que é o concurso material de crimes previsto lá no artigo 69, que é um sistema que está em acordo com a nossa intuição, né? Então, vai existir e ficará configurado o concurso material de crimes quando um só sujeito, mediante mais de uma conduta, praticar 2 ou mais delitos. Vou repetir para você. Aqui existirá o concurso material de crimes quando um só sujeito, mediante mais de uma ação ou omissão, isto é, mais de uma conduta, praticar 2 ou mais crimes. É muito importante que isso seja claro na sua cabeça. Então, quando isso está configurado lá no seu probleminha, lá no seu enunciado, saiba que é concurso material. Vou dar um exemplo aqui para você, tá? Imagine, por exemplo, que um sujeito vá ter uma conveniência de posto de combustível, o que é bem comum, né? E realize um crime de roubo. Ele, mediante violência ou grave ameaça, subtrai para si o dinheiro ali do caixa. Subtraindo esse dinheiro do caixa mediante violência ou grave ameaça, ele comete o crime de roubo, artigo 157, beleza? Beleza. Assim que ele sai desse posto de gasolina, dessa conveniência, ele precisa fugir. Para fugir, ele subtrai, mas sem violência ou grave ameaça, uma moto, né? Subtrai uma moto que estava com a chave ali na ignição e foge do local do crime. Acontece que fugindo do local do crime, e lembrando que ele acabou de praticar um crime de furto, tá? Então são 2 crimes, roubo e furto, e fugindo do local do crime, a polícia encontra esse sujeito e começa uma perseguição. E na perseguição, para atrasar a perseguição dos policiais, esse autor criminoso, decide atirar em um dos pedestres com a intenção dolosa de matar um dos pedestres para que possa, naquela situação, atrasar essa perseguição. Então perceba que são 3 crimes que o agente cometeu. Crime de roubo, lá na conveniência, crime de furto, saindo da conveniência, e um crime de homicídio durante a perseguição. E perceba que esses 3 crimes foram praticados mediante mais de uma conduta. Foi uma conduta para o roubo lá na conveniência, foi outra conduta para o furto saindo da conveniência e outra conduta, uma terceira conduta na perseguição. Então são 2 ou mais condutas que causaram 2 ou mais crimes. Isso é o quê? Isso tem cheirinho do quê? Concurso material. E qual é a consequência? A consequência é que no concurso material nós utilizaremos o sistema de cúmulo material, a soma dessas penas, né? Então aqui é o sistema que vai condizer com a nossa intuição. Lembra que a nossa intuição diz para que sempre as penas sejam somadas? Pois é,
Nesse sistema do concurso material de crimes, nós somaremos, e isso está previsto lá no artigo 69. Não sou eu que estou inventando aqui, não. Olha só o texto legal. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, isso é importante, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção, executa-se primeiro aquela. Então isso aqui basicamente é um sistema de cumulação, soma de penas. Nesse nosso exemplo, o sujeito cometeu roubo, furto e homicídio. Vamos supor que na dosimetria o juiz tenha condenado o réu a 4 anos pelo crime de roubo, 1 ano pelo crime de furto e 6 anos pelo crime de homicídio, né? 6 mais 4, 10, mais 1, 11, se eu não estou enganado, porque eu não sou bom de conta. Nesse caso, a gente soma essas penas, né? Então é cúmulo material, ele pegaria, nesse exemplo hipotético, uma pena de 11 anos, nessa rápida conta hipotética que eu fiz também, tá? Não necessariamente seria essa pena. Eu estou supondo aqui uma situação, mas é que para você entenda que as penas deverão ser somadas. Isso é o concurso material, cúmulo material. Você aprendeu isso, o que você faz com esse conhecimento? Pega esse conhecimento aqui agora do concurso material e bota ele numa caixinha na sua cabeça, deixa ele quietinho aqui, que nós passaremos para a segunda modalidade de concurso de crimes, que é o concurso formal, tá? E no que consiste o concurso formal? Aqui no concurso formal, senhoras e senhores, tô engasgando já. Tá ok? Teste. Tá ok. Aqui no concurso formal, senhores, o agente, ele vai, mediante uma só conduta, repetindo, uma só conduta, praticar 2 ou mais crimes. Aí você já percebeu a diferença em relação ao concurso material, não percebeu? Por quê? Porque lá no concurso material era o agente mediante até desafinei aqui, mas você não percebeu não, né? Era o agente, de novo, era o agente mediante 2 ou mais condutas praticando 2 ou mais crimes. Mas agora no concurso formal é o agente mediante uma só conduta praticando 2 ou mais crimes. Já vou dar um exemplo para vocês, tá? Pera lá um pouquinho. A diferença aqui, pessoal, além disso, é que a consequência não será a soma dessas penas, não será o cálculo de cúmulo dessas penas, acumulação dessas penas. O sistema aqui de cálculo será outro, será um sistema chamado exasperação. Então não adotaremos aqui no concurso formal o sistema de cúmulo material lá do concurso material. Aqui é exasperação. E quando nós falamos de exasperação, quer dizer basicamente que o juiz ele vai escolher a pena de um só dos crimes quando esses crimes forem iguais, ou a pena do crime mais grave, se esses crimes forem diferentes, e com essa pena desse único crime que o juiz escolheu, ele vai fazer incidir uma causa de aumento, que no caso do concurso formal é de 1/6 até a metade, 1/6 até a metade. Isso é a exasperação, tá? Então o juiz vai escolher a pena de um só dos crimes, se os crimes forem iguais, ou a pena do crime mais grave, quando diferentes. E com essa pena em mãos, o juiz vai aplicar uma causa de aumento de 1/6 até a metade. Professor, por que você não deu exemplo ainda? Porque o exemplo vai entrar agora, tá? E por que o exemplo vai entrar agora? Porque o concurso formal, senhoras e senhores, ele se divide em 2 espécies: concurso formal próprio e concurso formal impróprio. Isso aqui é importantíssimo. O concurso formal é o concurso de crimes que mais cai no exame de ordem, e isso por uma razão simples, né? É o mais complicadinho, é o que mais tem peculiaridades, inclusive é o único que se divide em 2 espécies, tá? Mas antes de entrar propriamente nessas espécies de concurso formal, eu preciso que você já fixe, já enraize aí na sua cabeça que independentemente de ser próprio ou impróprio, é um concurso formal. E por ser um concurso formal, é apenas uma conduta, uma só conduta, gerando 2 ou mais crimes. Vamos então ao concurso formal próprio, com inclusive exemplo, né?
O concurso formal próprio, né, a gente chama também de concurso formal propriamente dito. É o concurso formal na sua essência. É o agente, mediante uma só conduta, praticando 2 ou mais crimes em uma situação na qual utilizaremos o sistema de exasperação. Lembra? Pega uma só das penas e aumenta de 1/6 até a metade. Um concurso formal próprio aqui, ele tem um exemplo muito fácil, tá? Imagine a seguinte situação. Opa, já eu vou no texto legal. Imagine a seguinte situação. Imagine que o sujeito A desejando não existe, desejando a morte do sujeito B, efetua contra o sujeito B, com o dolo de matar, disparos de arma de fogo. Acontece que esse disparo de arma de fogo, esse projétil, atravessa o corpo do sujeito A, causando a morte do sujeito A, mas causa também a morte do sujeito B, que estava atrás do sujeito A. Mas o sujeito A não queria a morte de B, tá? Isso aqui é importante para você diferenciar com o concurso formal impróprio depois. Então, olha só, um único disparo, uma única conduta que gerou 2 crimes, entendeu? Um único disparo, uma única conduta que gerou 2 crimes. Nesse caso, o juiz não vai somar as penas dos homicídios, né? Se eventualmente o sujeito de trás também morreu, se o sujeito C também morreu. Vamos supor que ele também tenha morrido. Nesse caso foram 2 homicídios, um doloso e o outro culposo. O juiz aqui ele não vai somar as 2 penas, ele vai pegar a pena do crime mais grave, no caso o homicídio doloso, e vai aplicar essa causa de aumento da exasperação, que é de 1/6 até a metade. E quem diz isso pra gente é o artigo 70 do Código Penal, e especificamente a sua primeira parte. A primeira parte do artigo 70 é o trecho onde o concurso formal próprio está previsto. A segunda parte, que veremos daqui a pouco, prevê o concurso formal impróprio, tá? Então, o que diz a primeira parte do artigo 70? Olha só, quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. É justamente o que eu vim explicando desde o começo do concurso formal, né? Pega uma só das penas, se os crimes são iguais, ou a mais grave se os crimes forem diferentes, e você aplica aqui a exasperação, tá? Então agora que nós já sabemos o que é o concurso formal próprio, vamos ao concurso formal impróprio. No concurso formal impróprio, lembre-se de que ainda é um concurso formal e, portanto, é apenas uma conduta. Só que o que vai caracterizar o concurso formal impróprio é justamente a questão dos desígnios autônomos, das vontades autônomas. O que isso quer dizer, basicamente? Simples, aqui no concurso formal impróprio, o sujeito, com uma só conduta, ele tem a vontade de praticar os 2 crimes que ele praticou, ou seja, uma só conduta que gera 2 ou mais crimes, mas aqui o sujeito queria realizar os 2 ou mais crimes, ao contrário do que acontece lá no concurso formal próprio. Então, no concurso formal impróprio, o sujeito com uma só conduta gera 2 ou mais crimes, mas ele queria, nesse concurso formal impróprio, realizar esses 2 crimes. Imagina, por exemplo, uma situação onde o sujeito ele queira matar com um só tiro, com um só projétil, 2 pessoas, né? Ele tem essa vontade de matar as 2 pessoas, então ele pega uma arma de fogo com alta precisão e alta potência, faz uma filinha indiana com esses 2 inimigos que ele tem e mira na cabeça do primeiro. O projétil atravessa a cabeça do primeiro e pega no segundo, matando os 2. Perceba que é uma só conduta que gerou 2 ou mais crimes. Portanto, concurso formal de crimes, mas é um concurso formal impróprio. Por quê? Porque ele desejou as duas
atividades criminosas. Ele desejou os dois resultados criminosos. E se ele desejou os dois resultados criminosos, evidentemente a sua punição tem que ser mais grave, né? Então, por isso, aqui no concurso formal impróprio, nós não utilizaremos a exasperação, que é característica do concurso formal. Aqui no concurso formal impróprio, nós utilizaremos o sistema de cúmulo material. E é justamente por isso que nós chamamos esse concurso formal de impróprio, porque embora ele seja um concurso formal, uma conduta gerando dois ou mais crimes, o sistema que nós utilizamos é o sistema de cúmulo material. E essa é a previsão do artigo 70 na sua segunda parte. Olha só, as penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o dispositivo no artigo anterior. Então, quando a lei fala desígnios autônomos, ela quer dizer basicamente que o sujeito que realizou aqueles dois crimes com uma só conduta tinha a vontade de realizar dois ou mais crimes, né? Tinha o dolo em relação aos dois crimes. Dito isso, a gente pode chegar na conclusão de que, para ser concurso formal impróprio, as condutas, né, precisam ser dolosas, né? Tem que ser dolo em relação ao primeiro crime e dolo em relação ao segundo crime. Eu disse condutas, mas é a conduta, porque é uma só conduta gerando dois ou mais crimes. Então aqui tem que ser dolo nos dois crimes. Ao contrário, olha só, do concurso formal impróprio, que tem que ser culpa e culpa ou dolo e culpa, né? Porque se for dolo, será ou concurso formal impróprio, quando é uma conduta só, ou concurso material, quando for mais de uma conduta. Beleza? Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, volta um pouquinho à aula e acompanha lá no nosso material didático, que também está bem explicadinho com esses esquemas aqui que eu trouxe para você no slide. Então vimos o concurso material, vimos o concurso formal próprio e impróprio. Podemos passar então para a terceira modalidade, para o terceiro sistema de aplicação no concurso, que é crime continuado. Para que você entenda o instituto do crime continuado, é interessante que você entenda a origem deste instituto, né? Então, o crime continuado, pessoal, ele grosso modo tem origem lá na Itália, no século XVI, século XVII. Na Itália, nessa época, existia, segundo a legislação, a seguinte situação: se o sujeito cometesse 3 crimes, assim que ele cometesse o terceiro crime, ele era condenado à pena de morte, independentemente da natureza da infração que ele cometeu, da natureza das infrações que ele havia cometido anteriormente. Só que nesse período passaram a surgir alguns juízes, né? Não são bem juízes, mas as pessoas que aplicavam a lei naquela época, passaram a surgir algumas dessas pessoas mais humanitárias, mais humanistas, com um olhar mais progressista, de modo que eles começaram a entender que em determinadas situações, alguns crimes, quando cometidos em situações parecidas, né, em locais próximos e num tempo de diferença muito curto, esses juízes passaram a considerar como um só crime. Para quê? Para evitar que esse instituto da pena de morte fosse aplicado. Então, por exemplo, o sujeito que cometesse 3 furtos muito parecidos, muito próximo do outro, todos na mesma região, os juízes passaram a entender que, por exemplo, essa situação se configuraria um crime só, para que ele não fosse punido com a pena de morte. Então essa é a origem do crime continuado. Então, o crime continuado, basicamente, é uma ficção jurídica, tá? Então, no mundo real, existem vários crimes, várias condutas criminosas, mas pelo fato de que essas condutas criminosas são parecidas, pelo fato de que ofendem bens jurídicos semelhantes, pelo fato de que elas foram praticadas de maneira muito próxima, pelo fato de que não há um intervalo temporal distante entre elas, o juiz pode considerar essas condutas como um só crime. Evidentemente não vai aplicar a pena de um só, vai considerar sim a pena de um só, mas vai fazer aplicar uma causa de aumento. Então basicamente esse é o concurso, esse basicamente é
o crime continuado, tá? Imagine que, por exemplo, um sujeito cometa um crime de furto em uma padaria, ele sai dessa padaria e acaba cometendo um crime de furto em um supermercado, aí dali 3 dias ele furta uma bicicleta na rua, aí dali a 4 dias ele também furta um sujeito que estava de bobeira na praça com um celular no banco. Então são vários crimes de furto, né? Todos esses crimes de furto, eles foram na mesma cidade, foram em bairros muito próximos e tiveram como intervalo temporal entre eles no máximo 2 ou 3 dias. Nessas situações, o juiz, nesse cômputo de pena, pode considerar esses crimes como um só, né? E como que essa pena vai ficar nesse caso? Ela vai ficar conforme aquilo que determina o artigo 71, que aqui nesse caso nós não somaremos as penas, nós utilizaremos também da exasperação, mas a exasperação aqui terá uma fração diferente. Nós vimos que no concurso formal próprio, a exasperação acontece de 1/6 até a metade, mas aqui no crime continuado, essa exasperação ela será de 1/6 até 2/3. Então, basicamente, nós pegaremos a pena de um só dos crimes quando iguais ou a pena do crime mais grave quando diferentes e aplicaremos essa causa de aumento de 1/6 até 2/3 na forma do artigo 71. Olha só, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas ou a mais grave, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Então, basicamente, isso é a exasperação. E desse crime continuado, do texto legal do artigo 71, nós podemos interpretar algumas condições, né, alguns requisitos do crime continuado que precisam estar presentes, no caso concreto, para que esse crime continuado fique configurado. E quais são esses requisitos? São basicamente 4 requisitos, né? 5, desculpa, olha só. E todos eles nós tiramos do próprio artigo 71. Pluralidade de condutas, crimes de mesma espécie, condições de tempo parecidas, condições de lugar parecidas e maneiras de execução também parecidas, também semelhantes, tá? Em relação à pluralidade de condutas, aqui é preciso que exista a pluralidade de condutas. Isso aqui, na verdade, pessoal, existe uma crítica até mesmo doutrinária em relação à existência desse requisito. Por quê? Porque a pluralidade de condutas é a razão de ser do próprio crime continuado. Então seria uma coisa mais da essência e não um requisito configurador ou um requisito que vai diferenciar esse instituto de outras modalidades, tá? Então, a pluralidade de condutas, ela encontra certa divergência doutrinária, mas ainda assim é um requisito. E se for cobrado na sua prova, assinale sim como requisito. Em relação ao segundo requisito, crimes da mesma espécie, tá? Perceba que o texto legal, ele faz referências a esses requisitos, mas não define o que seriam, né, esses requisitos ou como eles se configurariam. Essa tarefa restou então para a doutrina e para a jurisprudência. Em relação a esse segundo item, crimes da mesma espécie, o atual entendimento do STJ é no sentido de que crimes da mesma espécie são aqueles crimes que protegem o mesmo bem jurídico, tá? Não precisam ser crimes previstos no mesmo capítulo, não precisam ser crimes previstos no mesmo artigo, são crimes que protegem o mesmo bem jurídico, que o cerne é um só, um bem jurídico fundamental em comum. Em relação às condições de tempo, né? Aqui o nosso terceiro requisito. Condições de tempo, segundo o atual entendimento do STJ, são 30 dias. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que em relação a esses crimes praticados, né, subsequentes, não pode ter como lapso temporal entre eles o prazo de 30 dias. Então, se em relação ao crime A e o crime B decorreu mais de 30 dias, não podemos considerar esses dois crimes como um crime continuado. Em relação ao quarto requisito, condições de lugar. Condições de lugar, segundo o entendimento doutrinário majoritário, atualmente, entendimento jurisprudencial majoritário, não, na verdade não tem, estou confundindo, na verdade não tem entendimento majoritário, né? Isso aqui na verdade é o item com mais
com mais divergência, tanto na doutrina como na jurisprudência. Então, em relação às condições de lugar, alguns autores e alguns julgados entendem que esses crimes devem ser praticados na mesma cidade, outros autores e outros tribunais entendem que esses crimes precisam ser praticados na mesma comarca, outros autores entendem que esses crimes precisam ser praticados na mesma região metropolitana. Então não existe um consenso acerca disso e dificilmente esse requisito vai ser cobrado no seu exame de ordem de forma tão específica. No máximo, a FGV vai citar essa situação de condição de lugar semelhante, citando uma mesma cidade, citando uma mesma comarca, mas sem se aprofundar muito no tema. E por último, maneiras de execução, que é basicamente o modus operandi, que é o jeito que o sujeito comete aquele delito, né? Você percebeu que existem algumas divergências doutrinárias e jurisprudenciais a respeito desses requisitos, mas o mais importante é que você entenda que para a configuração do crime continuado, não é necessário que todos esses requisitos estejam configurados no caso concreto de maneira muito restrita, né, na régua. É preciso analisar o caso concreto. É assim que a doutrina e a jurisprudência entendem. Então, eventualmente, no caso concreto, pode até mesmo faltar um ou outro requisito, mas se no conjunto da obra aquela situação ficar configurada como um crime continuado, certamente terá direito ao reconhecimento como tal, fazendo ser aplicada então essa causa de aumento, né, fazendo ser aplicada então essa exasperação de 1/6 a 2/3. Esse basicamente é o crime continuado. E para finalizar a nossa aula, alguns pontos importantes, tá? O primeiro deles é em relação ao concurso material benéfico, que é o instituto previsto lá no artigo 70, parágrafo único do Código Penal. Em linhas gerais, basicamente é o seguinte: se ao calcular a pena lá no sistema de concurso formal de crimes, essa pena, esse resultado for maior, né, essa soma for maior do que seria se calculada sob o regime de concurso material, nós teremos que adotar então o concurso material. Então a pena resultante do cálculo de concurso formal nunca pode ser maior do que aquela pena que seria aplicada se eventualmente utilizássemos o concurso material. Na primeira fase isso é cobrado de maneira muito legalista, não precisa fazer nenhum cálculo, é basicamente a lei sendo colocada ali na sua prova e tu tem que saber basicamente se existe ou não esse dispositivo legal. Então algumas leituras rápidas já são suficientes para você entender esse conteúdo, né? E por último, crime continuado e os crimes dolosos com violência ou grave ameaça, né? O artigo 71, no seu parágrafo único ali, ele vai dispor que quando esses crimes, né, no contexto de crime continuado, for crime doloso com violência ou grave ameaça, essa fração de exasperação não será de 1/6 até 2/3, mas sim um aumento de até o triplo da pena, o que é muito importante e muitas pessoas deixam passar isso, beleza? Então basicamente é isso que eu queria passar para vocês nessa aula. Resumidamente, eu preciso que você lembre que existem basicamente 3 sistemas de cômputo de pena: concurso material, concurso formal e crime continuado. No concurso material, o sistema utilizado é o cúmulo material, então nós iremos somar essas penas, tá? Então, concurso material, utilizamos o cúmulo material. No concurso formal próprio, nós utilizamos o que? O sistema de exasperação, que é uma conduta gerando 2 ou mais crimes, mas o sujeito não tem vontade de realizar as duas condutas. No concurso formal impróprio, nós utilizaremos o sistema de cúmulo material, porque aqui é uma conduta gerando 2 ou mais crimes, mas o sujeito tem vontade de praticar esses 2 ou mais crimes. E por último, temos o sistema de crime continuado, onde utilizaremos também a exasperação. E aqui utilizaremos a pena de um só dos crimes quando iguais, né, qualquer um deles, ou a pena do crime mais grave quando diferentes, aumentada de 1/6 até 2/3. Lembrando que na exasperação do concurso formal próprio é de 1/6 até a metade, ok? Basicamente é isso, basicamente é assim que funciona o concurso de crimes, concurso formal, material
e crime continuado. Espero de coração que você tenha entendido. Se gostou dessa aula, se entendeu alguma coisa, se foi bom para você, deixa aqui embaixo o teu comentário e aguardo você na próxima aula, onde estudaremos o concurso de pessoas. Fui!